Vamos agora à entrevista do dia com Celso Cardoso. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciana. Eu converso hoje com o médico Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, sobre a importância e segurança das vacinas contra a Covid-19 e os resultados positivos da imunização em idosos. Boa noite, doutor Renato Kifuri. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Prazer em falar contigo mais uma vez. Olá, Celso. Olá, Laerte. Luciana, sempre um prazer estar com vocês aqui no Jornal da Gazeta. Doutor, a gente sabe que a vacina é a grande esperança, especialmente de médio e longo prazo, porque a pandemia está aí fazendo cada vez mais vítimas e o Brasil batendo recordes. Mas para que a gente tenha êxito mais a médio do que a longo prazo, o que a gente precisa fazer no quesito vacinação? Olha, Celso, nós infelizmente não temos a quantidade de doses de vacinas que gostaríamos, especialmente nesse momento tão duro, com novas variantes surgiram, com alta transmissibilidade da doença, e gostaríamos muito de acelerar esse processo de vacinação, mas o mundo inteiro vem disputando as poucas doses disponíveis. Então, para a maioria das pessoas, a vacina disponível é o isolamento, é o distanciamento, é o uso de uma boa máscara, o uso correto dessa boa máscara. Isso tem funcionado nos países que utilizam tão bem quanto a imunização. Então, enquanto a vacina não chega para todos, nós temos que nos ater a essas condições, a essas medidas que são eficientes. E o governo tem que fazer sua parte. Para aqueles que não podem, não conseguem, não têm condições de ficar em casa, que estão entre o vírus e a fome, é preciso uma rede de proteção para que todos consigam se prevenir do vírus até que a vacina avance e chegue para todos. E já temos resultados aqui no Brasil mostrando que a São Paulo, no Hospital das Clínicas, no próprio município de Serrana, já temos exemplos no Rio de Janeiro de populações vacinadas já diminuindo o número de casos, de hospitalizações e mortes. São os primeiros dados aparecendo. Doutor, muita gente ficou insegura em relação à eficiência da vacina, até pela rapidez com a qual as vacinas foram produzidas. Ela é totalmente segura, especialmente para idosos, né? Exatamente, né? Nós não abrimos mão no licenciamento dessas vacinas do quesito segurança. Não conhecemos algumas coisas, quanto tempo dura a proteção, não conhecemos se podemos usar em criança, não conhecemos algumas informações em relação a se pode aplicar junto ou não com outras vacinas, o calendário, em campanhas. Então, essas informações não foram possíveis pelo curto espaço de tempo. Mas a segurança, essas vacinas se mostrando seguras e os efeitos colaterais muito menores do que o risco da doença, isso traz para nós, para o mundo inteiro, a recomendação de utilizá-las sem temor. Pelo contrário, o temor tem que ser pela doença, né? Agora, doutor, alguns países como Alemanha, Áustria, França e Portugal fizeram algumas restrições em relação à vacina Oxford para pessoas acima de 65 anos. A que o senhor acredita esse comportamento desses países em relação, especialmente, à vacina de Oxford? Olha, a vacina de Oxford, num primeiro momento, no primeiro estudo que foi feito aqui no Brasil, na Inglaterra e na África do Sul, incluiu muito poucos idosos nos estudos. Então, os ingleses e os europeus, alguns países da Europa, acharam que ainda não havia dado suficiente de eficácia da vacina, se a vacina era eficaz em idosos ou não. E como eles tinham outras vacinas lá licenciadas, a da Pfizer, a da Moderna, preferiram recomendar a vacina de Oxford só para menores de 65 anos. Quando foram publicados há 15 dias atrás os dados americanos da mesma vacina de Oxford, com 40 mil indivíduos, com quase 30% deles idosos, que mostrou que a vacina também protege os idosos, todos os países da comunidade europeia revisaram e hoje estão aplicando a vacina de Oxford em qualquer idade, não fazendo restrições por conta de ter mais de 65 anos. Agora, doutor Renato Kifuri, eu estava vendo a respeito da Fiocruz, que manifestou uma certa preocupação com idosos, que mesmo vacinados, tendo recebido a primeira dose, existe uma preocupação de que eles venham a ser internados porque, apesar de terem recebido a primeira dose, muitas vezes a segunda, ainda eles não estão devidamente imunizados. Então, quanto tempo de fato, e isso eu acho importante para os idosos que estão sendo vacinados, para que não relaxem na questão do isolamento, em quanto tempo realmente eles estarão imunizados de fato depois de receberem a primeira e a segunda dose? Essa é uma excelente pergunta que já nos remete a um outro conceito, né? Que nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, falha vacinal, ou seja, a gente que tomou as duas vacinas
esperou lá os 15 dias depois da segunda dose, onde a vacina prometeu ali já entregar aquela eficácia dos estudos, ainda assim existe o risco de você adquirir a doença. É claro que esse risco diminui muito, chega perto de zero para formas graves, mas não é zero. Nós vamos ver casos em vacinados com uma dose, vamos ver menos casos ainda em vacinados com 2 doses, vamos ver raríssimos casos de gente que evolui mal mesmo com as 2 doses, mas isso tudo pode acontecer como acontece com qualquer vacina. Precisa lembrar que existe catapora em criança que recebeu a vacina, existe sarampo em criança vacinada, existe pneumonia em quem tomou a vacina de pneumonia. Isso depende de cada organismo, da resposta de cada um. Então não se pode garantir 100% de eficácia em todos os indivíduos. Cada um responde de um jeito. Então falhas vacinais vão acontecer, mas elas serão muito pequenas. E olha, quando acontecer eventualmente da vacina falhar e você vacinado pegar a doença, a tendência é que essa doença seja muito leve. E nesse momento, onde nós temos muitos casos, elevadíssima transmissão da doença, isso vai ficando mais visível. Nós estamos vendo muito caso de tudo, né? Muito caso em criança, em adolescente, em jovem adulto, porque 100 mil casos por dia, praticamente, nós estamos registrando. Então, fica fácil entender que todos os tipos de casos vão aparecer em vacinados, em não vacinados, em quem tomou uma dose, em gestante, em criança. Infelizmente, a gente está assistindo um número exorbitante de casos. Ou seja, o senhor deixa claro que mesmo vacinados, os idosos devem tomar mais cuidado, isolamento, proteção, uso de máscara e tudo mais. Sem falar também, doutor, eu gostaria muito que o senhor falasse a respeito dessas novas variantes. No começo da entrevista, o senhor manifestou uma certa preocupação com a demora do governo federal em promover essa vacinação o mais rápido possível. Na questão das variantes, nós temos que nos preocupar com isso, com o risco de termos umas novas variantes que não sejam cobertas por essas vacinas que nós temos até aqui? Essa, sem dúvida, é uma grande preocupação, porque parece que as duas coisas são interligadas. Quanto mais circulação do vírus a gente tem, mais surgem variantes, mais a possibilidade desses vírus se multiplicando, se desviarem, errarem nas suas cópias e aparecerem, promover o surgimento de variantes. E quanto mais variantes aparecem, mais essas variantes ganham aí um protagonismo quando ganham em transmissão e elas circulam mais. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, quanto mais transmissão tivermos do vírus, mais chance nós temos de variantes aparecerem. Então, nós precisamos ter isso em consideração. As vacinas, como você bem falou no começo, não vão cumprir seu papel imediatamente. Não vamos acabar com a Covid, com a circulação, com o número de casos, num primeiro momento, com uma vacinação. O objetivo da campanha de vacinação agora é redução de mortes e hospitalização de formas graves. Não é controlar a transmissão. A transmissão será controlada pelo isolamento, pelo distanciamento, pelo uso de máscara. Essa é a medida que diminui a transmissão, que diminui casos novos, que faz com que o surgimento de variantes desapareça ou pelo menos reduza muito a sua chance. E no mesmo tempo nós vamos avançando na vacinação para reduzir as hospitalizações e mortes. Então é uma estratégia combinada e os países que utilizaram essa estratégia são os que estão tendo mais sucesso com a vacinação junto com o distanciamento. A propósito, doutor Renato Kfouri, agora estamos mais próximos do inverno. Normalmente, a partir de abril, já temos também a vacinação para a gripe, a influenza. Como administrar 2 campanhas de vacinação em massa, simultaneamente? E aí ficam muitas dúvidas. Quando eu devo tomar vacina contra a Covid ou contra a gripe, influenza? Qual o tempo entre uma vacinação e outra? Já existe uma manifestação do governo no sentido de administrar com mais eficácia essas 2 campanhas em massa simultaneamente? Olha, eu diria que são 3 campanhas, né? 2 da Covid para a primeira e para a segunda dose e mais a campanha de gripe. Então nós temos aí um desafio enorme, que é vacinar 80 milhões de pessoas contra a gripe e mais pelo menos outros 80 milhões dos grupos de risco para a Covid-19 também. Então não há estudos de aplicação simultânea das 2 vacinas no mesmo dia, para a gente saber se haveria ou não interferência na resposta. Como a gente não sabe se isso afeta uma vacina, afeta a outra, a gente está orientando para ter 2 semanas de intervalo entre uma vacina e outra. Então vamos fazer a vacina da Covid, 2 semanas depois pode fazer a da gripe.
Então, para aqueles que estão no mesmo grupo, já estão sendo convocados para a Covid e também já estão no momento de receber a vacina da gripe, é preciso guardar uma distância de 14 dias. Preferencialmente fazer primeiro a Covid, porque nós estamos numa epidemia maior de Covid, então vamos proteger primeiro a Covid. Então, se você tem 65, 70 anos e já chegou sua vez de vacinar contra a Covid e a campanha da gripe para a sua idade já começou, deixe um intervalo de 14 dias. O Ministério inverteu a ordem este ano da campanha de gripe. Nós vamos começar pelas grávidas, pelas crianças e pelos profissionais da saúde. Profissionais da saúde que já foram vacinados e as crianças e grávidas que não são grupos de risco para a Covid-19. Então, com isso, a gente leva os idosos para maio, quando boa parte deles já terão sido vacinados da Covid-19, mas certamente haverá alguma congruência aí desses dois públicos para essas duas vacinas, e aí, nesse momento, o intervalo precisa ser respeitado. E lembrar que a vacina da gripe é para gripe, ela não vai te proteger da Covid. E a vacina da Covid é para Covid, não vai te proteger da gripe, são doenças diferentes, são vírus diferentes, não se pode abrir mão de uma ou achar que você está protegido de outra doença com uma só delas. Perfeito, doutor Renato Kifuri, médico que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado pela sua entrevista, sempre muito edificante e importante nesse momento de pandemia. Obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a você e todos os espectadores do Jornal da Gazeta. Obrigado. Laerte e Luciana.